붙잡지 못하고 가슴만 떨었지 내 아름답던 사람아 사랑이란 게 참 쓰린 거더라 잡으려 할수록 더 멀어지더라. Annyeong! Vimos aqui nossa música até o trechinho que já estudamos e mais um versinho. No treino anterior, nós vimos que o verbo 붙잡다 significa, ó, segurar, lembram? 붙잡지 못하고, usando de 못하다, eu estou indicando a impossibilidade de fazer alguma coisa, de praticar uma ação por causas externas ou por falta de habilidade. Eu não posso segurar. 붙잡다, segurar, controlar, pegar. Existe uma outra palavrinha, um outro verbo, que também significa segurar, controlar, pegar, que é o verbo 잡다. 잡다. Parecido, não é? 붙잡다 e 잡다. Qual seria então a diferença entre eles? Nós temos em versinho anterior 붙잡다 em 붙잡지 못하고 e nós vimos que significa não posso, não consigo, não tenho habilidade ou as circunstâncias externas não me permitem controlar, segurar, pegar isso aqui e dominar. Agora nós temos 잡 de 잡다, que também significa pegar, segurar, controlar, porém ele está aqui com um padrão gramatical 으려. Mas a primeira coisa que vamos fazer é diferenciar 붙잡다 de 잡다. A diferença é a seguinte: quando nós quisermos dar a ideia de segurar algo com força e não deixar aquilo fugir, ou seja, uma maneira mais intensa de falar controlar, segurar, pegar e não deixar escapar de forma nenhuma, nós vamos usar 붙잡다. Quando quisermos falar sobre pegar algo, mas não necessariamente pegar com as mãos, nós vamos usar 잡다. De maneira mais ampla, e esse verbo 잡다 pode ser utilizado numa frase como, por exemplo, peguei o ladrão. Você não precisa nem encostar no ladrão, mas você pegou o ladrão. Ou seja, uma expressão mais suave. Agora, quando você diz, eu não consigo controlar os sentimentos, o meu peito treme. Nesse caso, a intenção é demonstrar extremismo. Eu estou tremendo, eu não consigo controlar. Nesse caso, eu preciso demonstrar um pouco mais de força e eu tenho a opção de usar 잡다, segurar, controlar, pegar, que é mais suave, ou 붙잡다, que significa a mesma coisa, só que demonstra que algo é feito com mais intensidade. Pegar, controlar a emoção, segurar. Isso é o que nós fizemos no versinho anterior. Porém, agora nós temos 잡다 aqui e vamos falar de controlar, segurar, pegar de maneira mais sutil. 잡으려, 으려 ou 려 é um padrãozinho que a gente pode anexar a um verbo para indicar que nós temos a intenção de praticá-lo. Vamos já entender como é que isso acontece, tá? O que é interessante a gente ver aqui é que existem dois padrões se encontrando aqui na mesma frase. Mas a gente vai trazer a título de dica apenas, tá? Existem regrinhas e a gente vai conhecer no momento certo. Mas só para entender o que é que essa frase, o que é que esse versinho quer dizer. Nós temos o padrão 으려 ou 려. Nesse caso, usamos 으려. Vamos aprender lá na frente por que usamos dessa forma, né? Mas vocês já podem ver aqui que é quando temos patim. 잡 termina com patim. Então, quando eu digo 잡으려, eu estou colocando aqui o meu verbo segurar, pegar, controlar. De maneira mais sutil, é aquele verbo que eu vou usar em situações que não precise demonstrar um controle excessivo, uma força incrível, pegar e amarrar e controlar e prender, mas algo mais sutil. 잡으려. Esse 으려 é um padrão que vai indicar quando você tem a intenção de praticar aquela ação. Então, se eu digo 잡으려, eu estou falando tento controlar ou pretendo controlar. Esse 으려 demonstra a intenção de praticar determinada ação. Se eu quiser dizer eu tento comer, 먹다, eu tiro o da e coloco 으려, 먹으려, eu tento comer. Se eu quiser dizer eu tento estudar, 공부하다, tiro o da,
공부하려. Então a gente não vai aprofundar nesse padrão, mas vocês vão entender que o uso do 으려 aqui é para indicar a intenção, a pretensão de tentar fazer alguma coisa. Então se nós temos 잡으려, nós estamos falando tento segurar, tento controlar, tento prender, nada muito intenso. Mas, claro, eu preciso prender, controlar, eu tento, essa é a minha intenção. O 으려 aparece ali junto com o radical do verbo para indicar a intenção de praticar aquela ação. Tentar praticar alguma coisa. Depois nós temos 할수록. O padrão, na verdade, é 으려하다 ou 으려고 하다. Vejam que esse padrão tem vários detalhes. A gente está só trazendo um pouquinho dele aqui para entender o que a música quer dizer. Nesse caso, se tivéssemos só 하다, literalmente, o significado seria fazer a tentativa de segurar. Fazer a tentativa de controlar, fazer a tentativa de pegar. Seria isso, literalmente assim, se fôssemos pegar pedacinho por pedacinho. Só que o nosso ha, do verbo hadar, que deveria finalizar ali a frase, já está envolvido com outro padrão. Aqui a gente tem o padrão gramatical 을수록 com o advérbio 더. Esse dó, pessoal do grupo B já sabe, do C também, se não sabe, volta lá na introdução à gramática, porque o dó a gente viu rapidamente como advérbio de intensidade. Mais, lembram? 나는 김치를 더 좋아해요. 나는 김치를 더 좋아해요. Eu gosto mais de kimchi. 김치를 더, advérbio que indica intensidade mais. Agora, sabe o que isso significa? Vem comigo, ó. Quando eu digo 할수록 더, eu estou querendo dizer quanto mais, mais. Lembram disso? Quanto mais faço, 하다, verbo fazer. 을수록 더, quanto mais de alguma coisa. Quanto mais eu faço alguma coisa, mais outra coisa acontece. Então, esse 을수록 더 vai estar no meio de uma frase relacionando duas ações diferentes. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Quanto mais eu estudo, mais eu fico inteligente. Quanto mais eu viajo, mais eu estou feliz. Quanto mais eu caminho, mais eu emagreço. É essa a função do 을수록 더, para indicar quanto mais alguma coisa acontece, mais outra coisa também acontece, certo? Então, voltando para o comecinho da frase, 잡으려 할수록 더, 잡으려 할수록 더. Vamos lá? Segurar, controlar, pegar, 으려, tentar. 하다, que aparece aqui mais à frente um pouquinho, é o verbo fazer. Voltando tudo, fazer a tentativa de segurar, controlar. Ou seja, tentar segurar, tentar controlar. 을수록 더, quanto mais tento controlar, quanto mais tento segurar, quanto mais tento pegar, o que acontece? Vamos ver a última palavrinha da frase, que é outra coisa que acontece também mais. O uso do padrão 을수록 더 é para indicar que quanto mais uma coisa acontece, que já falamos aqui, que é o quê? Quanto mais eu tento, eu faço a tentativa, eu tento segurar, controlar, pegar. Vamos ver agora a palavrinha que vem depois do nosso padrão. Aqui no final nós temos a palavrinha 멀어지더라. Ó, 더라, lembram? 더라 é utilizado quando nós já passamos pela experiência daquilo, nós já sabemos. Nós não somos marinheiros de primeira viagem nessa situação. Ou seja, o cantor novamente está falando de algo que ele já experienciou, que ele já sabe como é que é. Agora, o que significa 멀어지, que é acompanhado com esse torá? 멀어지다, nosso verbo, é o verbo que significa se tornar distante. Então, nesse caso, olha só, voltando à frase, quanto mais eu tento, quanto mais eu faço a tentativa, quanto mais eu tento segurar, pegar, controlar, não com tanta força, porque eu não estou usando 붙잡다, mas sim 잡다. 잡으려, tentar controlar. 할수록 더, fazer a tentativa de controlar. Porém, eu tenho 을수록 더.
que indica quanto mais de alguma coisa, mais de outra coisa. Quanto mais eu faço a tentativa de controlar, quanto mais eu tento controlar, mais o quê? Olha o verbo no final, 멀어지더라. 멀어지더라. 멀어지다, se tornar distante. Mais se torna distante. Dorá no final para indicar que ele já sabe disso, ele já passou por isso, ele já experimentou isso, então ele usa o dorá para indicar essa situação. Vamos ler juntos antes de começar a música, tá? 잡으려 할수록 더 멀어지더라. 잡으려 할수록 더 멀어지더라. Parece tanta coisa para ler, mas quanto mais a gente lê, vai ficando melhor. 잡으려 할수록 더 멀어지더라. 잡으려 할수록 더 멀어지더라. Vamos para a música? 눈물이 난다 이 길을 걸으면 그 사람 손길이 자꾸 생각이 난다 붙잡지 못하고 가슴만 떨었지 내 아름답던 사람아 사랑이란 게 참 쓰린 거더라 잡으려 할수록 더 멀어지더라. Muito bem, vamos mais uma vez, até a gente ficar 100%. 잡으려 할수록 더 멀어지더라. Vamos de novo? 눈물이 난다 이 길을 걸으면 그 사람 손길이 자꾸 생각이 난다 붙잡지 못하고 가슴만 떨었지 내 아름답던 사람아 사랑이란 게 참 쓰린 거더라 잡으려 할수록 더 멀어지더라 이별. Isso aí, legal, hein? Continua praticando, nós vamos ouvir essa música várias vezes ao longo das próximas semanas para não esquecer os versinhos. Mas agora você já sabe, 으려 indica a tentativa de fazer algo, a pretensão, a tentativa de fazer algo, e 을수록 더 indica quanto mais de alguma coisa, mais de outra. Quanto mais fazemos algo, mais outra coisa acontece. Isso de forma bem resumida, tá? Nós vamos ver os padrões nos momentos adequados. Estamos ainda em partículas de sujeito, de objeto. O grupo C está entrando agora em partícula 으로, 이로. Então vamos levar um tempinho, mas a gente vai chegar lá. Espero que você tenha gostado, que a música esteja ficando cada vez mais clara e que esses pequenos detalhes, essas dicas, vocês tenham anotado no caderno, porque serão muito úteis daqui pra frente. Vejo vocês no próximo vídeo com a próxima dica. 안녕! Opa, voltei aqui. Eu me comprometi em trazer a pronúncia correta do nome de uma pessoa inscrita no nosso canal. Ela se chama Joseane. E quando ela vai utilizar o nome dela em coreano, ela tem dúvidas se o nome está correto ou não. Bom, nome é algo pessoal, algo único. Existe Joseane com Z, Josiane com S, Josiane com I no final, Josiane com Y no final, Josiane com E no final, Josiane com um N, Josiane com dois N's. Então, escrever um nome, escolher o seu nome, definir o seu nome, é algo muito particular. Quando você coloca o seu nome em outro idioma, você pode colocar como for mais confortável para você. Uma coisa interessante, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, passaportes de alguns coreanos. E é muito interessante porque na hora de romanizar esses nomes, como eles viajam, né, precisam viajar, sair do país, imigrações de países ocidentais não reconhecem aqueles caracteres. Já imaginou a imigração ter que reconhecer caracteres chineses, japoneses, coreanos, tailandeses? Isso sem falar em outras línguas, como o árabe, enfim. Então, eles acabam romanizando de uma forma diferente.
nós temos um sistema oficial de romanização coreano, mas coreanos, quando têm que viajar ou quando têm que representar o seu nome fora do país, ainda passam por algumas dificuldades com relação a isso, porque em alguns países eles acabam romanizando de forma diferente do sistema oficial de romanização. E acaba não sendo um problema, porque de certa forma a gente consegue entender. Porém, eu vou mostrar para vocês, porque é bem interessante, alguns passaportes de pessoas coreanas e como estão romanizados, para a gente ver que interessante, como que o nome é algo particular. E aqui a gente chega no ponto. Seu nome, suas regras. Vai lá e coloca. Tem 2 N's? Coloca, se você quiser. Começa com R, Rogério, por exemplo. Não existe R em coreano, então você usa o Ryul. A gente vai adaptando de um jeito ou de outro para chegar no som mais próximo em coreano. Não exatamente precisa ter aquela consoante ali constando. Mas escrever o seu nome é opcional. O meu nome, Priscila. Meu nome tem SC, tem 2 L's. Eu posso escrever o meu nome em coreano da maneira mais simples possível. Priscila. 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 É engraçado, não é? Mas eu posso fazer dessa forma. E vejam que se eu quero dizer Sheila, eu tenho que colocar 2 Ryuls. Já que o Ryul, entre o som de vogais, se ele estiver sozinho, ele vai ficar com o som do R. E aí ficaria estranho, meu nome não ficaria pronunciado corretamente. As pessoas leriam Priscila, Priscila. Mas o meu nome é Priscila, Priscila. Então, eu vou adaptar de uma forma que o coreano consiga pronunciar o meu nome o mais próximo do natural. Então, quando a gente escreve um nome, que é algo muito particular e subjetivo, nós vamos tentar encontrar o som que melhor se adapte ao que a gente quer apresentar e da maneira como queremos ser chamado, tá bom? Então vou deixar vocês aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Confiram aí as fotos dos passaportes de coreanos com suas romanizações. Annyeong!